Bem, meus irmãos, a Matrix é um sistema, e este sistema é nosso inimigo. Mas quando você está dentro e você olha em volta, o que você vê? Empresários, professores, advogados, as mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas antes de nós conseguirmos isso, estas pessoas ainda fazem parte deste sistema, e isto as torna nosso inimigo. Você precisa entender que a maioria destas pessoas não estão prontas para serem desconectadas. E muitas delas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Pense na forma como a maioria das pessoas vivem. Acordar de manhã, vestir-se, dirigir para o trabalho, voltar para casa 8 horas depois, assistir TV e dormir. Os hábitos, a tradição e os sistemas de crença nos transformaram em automatos que não apreciam a vida e seguem um caminho predeterminado pela sociedade. Esta programação, no entanto, pode ser quebrada. Romper os grilhões da religião escravizada. A religião dogmática impõe às pessoas o que pensar, o que não fazer, o que é bom, o que é ruim, o que é certo ou o que é errado, levando à supressão emocional e dor. Por isso, pare de entregar o seu poder a autoridades. A maioria de nós foi ensinada a duvidar de si mesma e a fazer apenas que uma autoridade ordena. E mesmo que não queira ou não tenha vontade, permitimos que um pequeno grupo de pessoas nos manipule para o seu próprio ganho pessoal, acreditando totalmente que eles querem contribuir para o melhoramento da sociedade, sem que sejamos os criadores de nosso destino. Questione o sistema econômico atual. O dinheiro, em essência, é criado com dívidas, para ficarmos na ilusão de escassez de recursos que obrigam as pessoas a competir no mercado como escravos assalariados. Isso inevitavelmente resulta no tremendo sofrimento e conflito social que prevalece em todo o mundo. Por isso, desapegue-se do materialismo. Fomos criados em uma cultura de consumo. Acreditamos que o dinheiro pode comprar tudo o que precisamos. Não precisamos nem de bens, nem de serviços, mas de amor, fraternidade e criatividade. Precisamos viver pela luz, e que a luz viva e habite em nós pela nossa consciência. Portanto, invista seu tempo e esforços para alcançar experiências de abertura do coração e expansão da mente. Escolha as suas fontes de notícias sabiamente. Por isso, meus irmãos, desde o dia em que nascemos, nós fomos programados. Então comece a prestar atenção em seu interior, o que permitirá que você siga o seu propósito e viva de maneira como realmente você quer viver. Aprenda a viver o momento presente. Esta é uma ótima maneira de se libertar do seu condicionamento. E ao estar atento ao aqui e agora, você poderá responder ao que acontece a cada momento espontaneamente, sem ser vítima do seu passado. E isto é agir através dos danos que ele causou, transformando tudo ao seu redor de modo a não mais sentir os seus efeitos. Perceba este contraste e veja a diferença. Você não precisa ficar preso em casa. Não é esta a proposta. Apenas interaja com a Matrix. No entanto, estando de forma consciente. E era exatamente isso que os conscientes faziam no filme. Vá ao cinema, ao shopping, a uma festa, em um parque de diversões, a uma praia, converse com as pessoas, mesmo que ela seja uma escrava. Os escravos estão perto de você a todo momento. E não adianta você falar. Você não conseguirá desprogramar uma pessoa assim. Ninguém, nem mesmo ao menos os membros de sua família. Você fica sem reação diante de tamanho controle. No entanto, interaja com isso apenas. Não permita que você viva por isso e que isso controle.
porque tudo isso precisa ser descartável para você. Você estará sempre de forma consciente ligado à Matrix. Era isso que acontecia no filme com os conscientes. Aonde quer que eles fossem, a sua consciência os acompanhava e jamais os abandonava em momento algum. Tudo porque eles tinham um significado inserido dentro deles, assim como você tem que ter dentro de você. E enquanto você viver por isso, vivendo pela luz, isso jamais mudará. E só a aceitação através de uma luz interior diante da verdade pode tornar você consciente. Para onde você andar e olhar ao redor, você verá a ilusão. Você passa a sentir a ilusão só de estar perto das pessoas e em companhia delas. E isso vai contra a sua vontade, porque a consciência plena do que o mundo é está dentro de você. Exatamente por ninguém saber e meditar sobre nada. Não acreditar, não ter luz e não ter fé. Você passa a ver a sua vida postada dentro da realidade que eles desconhecem. E você sentirá, após isso, que você está dentro de uma ilusão que está sendo manipulada por seres das trevas neste planeta. Como um programa de computador, onde as pessoas são como arquivos a serem manipulados. Lembrem-se, você só consegue sair da Matrix por meio de sua consciência. Não existe outra forma. E aprimorá-la o deixará ainda mais atento e vigilante. Nós não estamos à procura dos milhões, mas dentre milhões, encontrar apenas alguns. E isso também foi mostrado no filme. Neo foi encontrado no meio de bilhões para despertar, e seus outros amigos que se tornaram conscientes, antes ou depois, também o foram. Esta é a busca. A grande maioria esmagadora, ainda que seja avisada, não serão desprogramados e permanecerão em seu estado de inconsciência absolutos e constantes. E ser isso é o mesmo que ser um escravo. Jesus Cristo disse nos avisando: muitos são os convidados, mas poucos os escolhidos. O planeta inteiro é convidado a se libertar, mas os escolhidos são muito poucos pelos que existem dentre eles. Vocês precisam entender que para ser sábio tem que se tornar louco para ser de fato sábio. Porque aquilo que este mundo vê como sabedoria, Deus vê como loucura. E aquilo que o mundo acha que é loucura, Deus vê como sabedoria. Você tem que professar, e isso está escrito na Bíblia. Você tem que professar o que você acredita, o que está dentro de você. Isso sempre tem que ser lançado para fora, porque você sabe que você está sendo direcionado pela luz. Então tudo que você fizer, não há como não ser o certo para você. Você começou não a trilhar este caminho, mas a viver este caminho. Não importa quanto tempo você esteja diante desta verdade, a sua consciência modificada é o que conta. A consciência, ela acontece não quando se trilha, mas quando se vive o caminho. A pessoa que trilha é aquela que vai te ouvir hoje. Vai dizer que você está certa, que você tem razão e que ela aceita isso como a verdade. Mas amanhã, quando ela não estiver mais com você, ela se esquece de tudo o que você disse e não se lembra mais de nada. Aquele que apenas conhece o caminho, ele se esquece de tudo que ele ouviu, mesmo ele dizendo que aceitou. No entanto, aquele que vive o caminho, ele aceita e vive tudo o que foi dito a ele dentro da verdade. E vive tudo isso dentro dele. Ele se aprimora cada vez mais. E a luz da verdade cada vez mais vai sendo mostrada a ele. Ele vive este caminho diante da verdade que vai sendo revelada a ele. Esta é a diferença entre aquele que conhece o caminho, conhece a verdade, e aquele que trilha esta verdade e trilha este caminho dentro desta verdade. Agora, você tem que entender que aonde você for, o que você olhar e ver na sua frente é e será a ignorância. É nestas horas que você vê que você está num mar de ignorância, na Matrix. Pessoas vivendo pelo sistema de forma controlada,
pessoas sendo abastecidas pelo sistema a todo momento, 24 horas por dia, como Morfeu disse, como uma bateria, a ser recarregada de instruções más e ilusórias todos os dias, que levam sempre as pessoas a irem contra a luz. E ir contra a luz é ir contra Deus, porque a luz perfeita que habita dentro de nós vem dele. Por isso vocês têm que entender que esta é a realidade. Você convive todos os dias com pessoas à sua volta que são escravos. É duro dizer isso, não gostaria de dizer e de não estar aqui dizendo isso. Mas é a realidade da vida humana e não há outra enquanto este mundo existir. E é isto que constitui a Matrix e que dá forma a ela. No primeiro filme, tem uma parte no filme lá que ela é assustadora, talvez vocês se lembrem disso. Morfeu conta tudo a ele depois o que era a Matrix e o que é a verdade, depois que Neo tomou a pílula. Neo então, depois de ouvir tudo aquilo, ele fica desesperado e diz: "Não, eu não acredito. Não pode ser verdade, isso não pode ser possível. Não pode ser." Então, Morfeu lhe diz em seguida, lhe respondendo: "Acredite, é a verdade. O controle que existe no mundo pelas trevas e a opressão existente é tão assustadora quanto aquela que foi apresentada no filme. As pessoas têm medo de acreditar e com isso preferem sentir a ilusão e viver a ilusão. Eles escolhem a ignorância em troca da consciência. A questão é que quando você vive pela ignorância, você está sendo controlada por seres das trevas e está sendo tão escuro quanto eles. No mundo não tem como você ficar em cima do muro. Você tem que escolher um lado. Há 2 pílulas e não 3. Não existe a pílula do meio. Ou você está nas trevas ou você está na luz. É você quem escolhe e a escolha é sua. Eu só posso ajudar você a se direcionar neste caminho e lhe mostrar as alternativas, te mostrando a porta. Quem tem que passar por ela é só você que poderá fazer isso, e você vai ter que fazer isso sozinho. Como as pessoas no mundo são controlados por mídias tecnológicas que mostram a eles o que eles devem fazer a cada dia em uma tela de computador, em um celular e na TV, todos os dias eles são alimentados por informações a fim de seguirem a estas informações e obterem o resultado proposto pelas trevas. Este é o objetivo, eles são alimentados pelo sistema e só conseguem fazer escolhas ruins, todas voltadas para este sistema, quando as pessoas deviam se desligar de tudo isso e fazer o que a luz diz, o que a luz está disposta a lhes ensinar, passando a serem ensinados por dentro através desta luz. No entanto, as pessoas têm que estar dispostas a aprender. A luz não entra e vive em uma pessoa sem que seja de opção e escolha dela. Para isso precisam ler, precisam meditar, precisam dedicar a maior parte de seu tempo para isso, mas não o fazem. Ninguém faz, é o que eu tenho dito. Em meio de milhões, aparecerão apenas alguns. As pessoas tenderão cada vez mais a ficarem presas ao sistema, como escravizados e controlados por computadores, porque a tecnologia vai se aprimorando e veio aqui na Terra para escravizar. Ela é uma ciência maligna e se tornou maligna neste planeta. E ela veio para cá e foi entregue ao homem para escravizá-lo através dos tempos, o tornando cada vez mais escravo e preso ao sistema e ao controle. As trevas os têm por matéria-prima de absorção de energia negativa e de fonte de produção de energia maligna através de suas próprias escolhas e ações deles, dentro deste estado de ignorância imposto, que não terminará e não terá fim até que o novo mundo surja. É o que eu venho dizendo. Não há o que possa ser feito. O que tinha que ser feito já foi feito. Jesus Cristo é o resgate deste planeta.
Ele é o único resgate e ele veio até nós. E cada um, através do amor e responsabilidade que ele nos ensinou, amando ele e a Deus acima de tudo, devemos nos esforçar para fazermos parte deste reino, entrando nele e nos libertando. Sem Cristo não há como ter amor. Sem amor não há luz. E sem luz não há como haver consciência. Estes eleitos, eles existem na Terra, mesmo em um mundo dominado pelas sombras. É isso que a Bíblia diz e muitos outros escritos sagrados antigos também dizem, pois em meio a este piche fétido de enxofre que vemos ao nosso redor, que vemos por todos os lados em muitos depoimentos e declarações de pessoas completamente dominadas pelo mal e por uma religião ilusória, somente voltados para o controle a quem estão impostos. Mesmo diante de tudo isso, existem pessoas valorosas aqui na Terra. São poucas, mas elas existem. E sempre existirão, mesmo que o tempo avance. A tendência seria de elas serem esmagadas pelas trevas com o tempo, quando o poder do mal aqui na Terra chegar ao seu ápice. E chegará, porque o mal aqui neste planeta só tem crescido, assim como o seu domínio. Tudo porque as pessoas permitiram. Elas escolheram isso.